A cannabis é uma planta incrível, você falou aí, várias, tanto recreativo como medicinal. Existe alguma outra planta parecida com a cannabis? E também fala um pouco sobre a ayahuasca, que agora tá meio que na moda aí. Meio na moda. Galera, O índio, porra. ele tem... Ó, eu quero explicar Eu pra gosto galera. de Ele tem 20 anos e parece um senhor. Esse senhor, seu Rubens fez uma pergunta aí. Mas é muito. Tá na moda. Eu vi os jovens usando a tal da ayahuasca. Acho que tá na moda, né? Porra, Igual eu vi lá. suspensório. Voltou, Pô, parece. voltou. Suspensório e ayahuasca. Tá bombando lá. Cara, assim, isso é curioso, porque além, né, da cannabis medicinal, tem várias outras substâncias que, né, principalmente, foram ali, né, no começo da década de 20, 30, 40, né, foram proibidas e que o pessoal tá resgatando a pesquisa delas para uso medicinal. Então, não é só a cannabis, então, substâncias, né, psilocibina, que vem lá do cogumelo, A papoula. MDMA. Então tem várias outras substâncias que tá sendo resgatado até, inclusive em pesquisas científicas e tudo mais. Olha, mostrando, olha, cara, a gente perdeu 100 anos aqui, onde ninguém podia pesquisar, ninguém podia estudar isso aqui, porque era proibido. E olha, tem uso médico, né? Vamos pesquisar isso aqui, porque tem muita gente que pode se beneficiar disso. Sim. Porque nesses últimos 100 anos, eu falo que, quando eu vou explicar isso aqui, eu falo que é o fenômeno Chaves e Chapolin, né? Porque era assim, como é que funcionava? Se você ia lá e falava assim, ó, eu quero pedir aqui solicitação aqui pro governo para mim fazer uma pesquisa com cannabis, para estudar, né, cannabis medicinal e tal. Aí o cara vai falar assim, mas você não pode, porque é proibido. Você fala assim, mas por que é proibido? Não, mas é proibido porque não tem nenhum estudo falando que serve para uso médico. Mas por que não tem nenhum estudo mostrando uso médico? Porque é proibido. Entendi. Mas por que é proibido? Porque não tem nenhum estudo mostrando uso médico. Chapolin. Vira uma parada Chaves de Chapolin, cara, sabe? Era insano. Sim, entendeu? sim, entendi. Quer dizer, você tá querendo fumar couve, você não tem grana e você tá querendo saber se dá barato. Essa é a pergunta do jovem de hoje. Mais alguma pergunta? Ai, Betinho, puta maconheiro. Há uns anos atrás eu vi que tinha uma igreja rasta em Americana, se não me engano, onde eles conseguiam autorização para fazer o plantio da maconha para o culto religioso. Cara, você sabe, eu não sei se a gente tá falando... Não foi uma pergunta, foi só uma informação, você viu? Não, ele quer saber sobre isso. O repórter de campo entrou e falou, saiu o Renato Gaúcho, entrou o Ronaldinho. Peraí, diga, Tino. Contundiu. Na verdade, que na sequência da informação seria a pergunta. Quando você precisa desse uso, existe essa autorização para uso médico ou para outros fins? Você possa, um exemplo, plantar em casa ou alguma coisa desse tipo, ou isso ainda é muito complicado? Boa pergunta, boa pergunta. Tá vendo? Você fica zoando o cara, meu. A pergunta do cara Não foi zoei, uma não. boa, meu. Foi uma boa. informação, foi uma informação. O que acontece? Às vezes a gente vê isso também, né, por aí, né, nos jornais, né? Legalização silenciosa da maconha, porque a justiça tá autorizando as pessoas a usar maconha. Por quê? Porque muitas pessoas, como eu falei, hoje em dia, se você tem o dinheiro, você consegue importar, você consegue comprar na farmácia, você não tem problema nenhum em conseguir remédio à base de cannabis. Só que se você não tem, a situação complica um pouco. Então, tem muita gente que às vezes precisa, não tem, né, a condição financeira, então às vezes acaba judicializando para conseguir uma autorização para plantar em casa e extrair, fazer o remédio em casa, porque isso é possível. Dá trabalho? Dá trabalho. É um pouquinho difícil? É um pouquinho difícil. É uma qualidade tão boa quanto o remédio, né, que passa por um processo melhor, industrializado? Não, não é. Mas, muitas vezes, é melhor isso do que nada. Tá? Então, as pessoas elas entram na justiça e muitas pessoas estão conseguindo autorização judicial para isso. Sim. E da mesma maneira, não é festa da uva, não é que o juiz vira e falava... Não é liberação. Ah, filhão, manda a brasa. Não é assim. Sim. É legalização. O juiz, ele vira e ele fala, olha, é o seguinte, você tem que comprovar certinho, com laudo, com exame. Olha, que essa pessoa precisa, muitas vezes são pessoas que elas já fizeram uso, já colheram benefícios com o remédio. E aí o juiz fala, olha, então você vai poder plantar lá na sua casa, sei lá,
4 plantas e aí você tem que botar lá, mandar a lista de quem que mora na tua casa, quem que frequenta, qualquer horário pode bater um oficial de justiça lá para fiscalizar, para ver se você tá fazendo certinho. Então tem gente que está entrando com isso, mas por que está judicializando? Por essa questão do custo. Entendi. A pessoa não consegue comprar e é aquela história, como eu digo, bom, você tem um pai que precisa do remédio, você tem um filho que precisa do remédio. Você vai deixar de lutar por isso, você vai deixar de ir atrás disso porque, puta, tem um engravatado lá em concordo. Brasília Eu sou totalmente a favor. que o cara vira e fala, não, você não pode porque eu acho que você não pode. Eu acho que matou até alguns achismos que eu tinha, assim, essa conversa serve pra isso, sempre, né, o achismo, que é basicamente, tipo, tá, que legal, cara. Por exemplo, você é um cara que não é um usuário de maconha maluco que tá, mano, vamos liberar. Quer dizer, tem uns caras que é muito chato também. Chato. É o cara que tá, é o cara que luta pelo próprio benefício, ele não luta por uma coisa social. Você é um cara que tá, assim, no alto da sua especialidade médica, falando, galera, é o seguinte, eu tenho um filho autista, depois que meu filho nasceu, eu fui estudar, já fumei maconha e tal. Não, você não fuma por quê? Aliás, é uma pergunta... Cara, assim, você sabe que é diferente, né? De pessoa pra pessoa, cara. E pra mim, cara, não teve, assim, grandes efeitos nenhum. Pronto, acabou. Mas é porque foi o tipo. Aí chega o Betinho e fala, ó, você já usou Vou te dar a uma Columbus. cannabis Columbus ativas. Mas não é, cara. É que eu sou um negócio que, cara, que nem assim, tipo, nem beber, por exemplo, não sou de beber Já muito. bebeu... Não, cara, Então, o cara fica forçando, é cara. uma coisa assim, cara, que não é, entendeu? Entendi, Mas entendi. o que eu acho uma sacanagem é assim, meu, é o cara que não faz, porque ele tem os motivos dele, e ele acha que ninguém mais tem o direito Não, eu de concordo, fazer, eu concordo. cara. É o cara que não gosta de funk que quer proibir. Exatamente. Não, eu assim, e pelo que eu vi, assim, teve um papo bem sensato que eu gostei, que assim, você é um cara, então, que você é um médico, você é especialista numa área que tem, de certa forma, um benefício próprio, que é seu filho, então você foi estudar, mas pela sociedade você está tentando explicar quais são os benefícios e você não tira o corpo de fora quando fala dos malefícios. Porque se eu pegar um médico também para falar dos de câncer, o cara vai falar os benefícios, fala, mas cara, você não pode ficar tomando esse negócio aqui, a Deus dará também, porque isso aqui é um remédio. Entra no sistema nervoso desse jeito, entra no sistema digestivo desse outro jeito. Então, isso é importante a gente entender, porque ou é polarizado de sou contra e mata tudo, ou sou a favor e mata tudo. Aqui é o quadro do isentão, a gente vai pra todos os Aqui lados. eu diria o equilíbrio. E tem uma outra questão também, o Maurício, que é importante, que, por exemplo, para todos os pacientes, quando eu vou prescrever, eu faço questão de explicar, olha, para sua condição, para isso que você tem, eu espero esse e esse benefício. E do ponto de vista científico, a indicação e os resultados que a gente tem é esse e esse. Porque eu também não quero que a pessoa chegue para mim e fale assim, não, ache que tem vamos dizer, uma expectativa irreal acerca do tratamento. Não, você deixou claro isso. Isso não é uma tem que ser cura, não é feito. uma parada. Isso tem que ser feito e tem que ser explicado. Porque uma outra coisa que às vezes até alguns colegas, infelizmente, falam, vira e fala o seguinte, não, porque isso aí não tem evidência científica acerca disso. Tem evidência científica. Tá? É que a evidência científica ela tem vários níveis. Né? Então, mas eu acho o termo evidência científica nos tempos de hoje muito complicado. Cara, demais. Porque demais. vai ter um cara que vai falar que a evidência científica da cloroquina, que ele leu num artigo em 2004, que o lúpus trata uma possível coisa do rato, ele vai lá na Jovem Pan, vai falar... Entendeu assim? Então, tem evidência científica daquilo que você quer ouvir. Obviamente, existe uma evidência científica de órgãos que a gente respeita, eu não conheço eles. Que tem método, né? Que tem método. Exatamente. Que é da onde a gente se baseia, né? O que a galera não entende é isso. Ciência é método. Exatamente. É método. Então, quando você fala ciência, você fala assim, olha, é igual você fala assim, eu vou comprar um pudim, certo? Se aquele pudim ele foi feito como pudim, você está comprando pudim. Senão você vai comprar pudim como sendo bolo, entendeu? Sim, ele sim. foi feito de outro jeito, com não foi. Exatamente. E outra, cara, a ciência, ela é feita de tijolos, entendeu? Então hoje aqui, amanhã vem outro tijolo em cima, amanhã vem outro, amanhã vem outro. Exatamente. Não adianta o cara pegar, igual você falou, o cara pegar um trabalho lá de 99 mal feito, falar, não, mas isso aqui não Esse é... artigo aqui fala
que o pudim, na verdade, é salgado. Porque um cara na Noruega fez um pudim salgado Exatamente. em 1935 e vendeu no restaurante. Os caras querem tratar, às vezes, ciência igual Bíblia, entendeu? Não, tá escrito aqui, então tem que ser assim. Exato, E não é assim que exatamente. funciona. Maravilhoso.